it's so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other, but you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiane Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar mais um episódio do nosso podcast jurídico, o mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, meus podileiros, 25º episódio. E mais uma vez estou aqui para pedir para vocês fazerem sua inscrição no nosso canal, curtir bastante, comente e compartilhe com os amigos. Não esqueça também de seguir nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook, pod_lege jurídico. Nosso Instagram, nosso Face e os nossos contatos estarão na descrição desse vídeo. Boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, nesta noite, recebendo a doutora Cláudia Paranaguá, especialista em Direito de Família, que veio a brilhantar o nosso programa e trazer informações relevantes para toda a sociedade e todos aqueles que vierem buscá-la. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Estou muito orgulhosa com esse convite, especialmente por participar aí do debut, né? 15 edições já do Podleges, né? 25, na verdade, 25, então mais ainda, né? Bodas de prata, né? Nossa, mostra, e justamente mostra a estabilidade, né? E essa credibilidade que vocês têm de estar aí na mídia, né? Falando sobre temas tão relevantes, né? Do jurídico, né? Temas que mexem com a nossa atualidade, que mexem com a vida da gente ali, tá no dia a dia. A gente sempre tem um caso de família, por exemplo, para falar, um parente, um amigo. Então, assim, é sempre bom a gente fazer essa comunicação com todos, quanto mais a gente sabe dos direitos da gente, mais a gente consegue fazer justiça. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder conversar, dialogar sobre essa área do direito que é tão importante, né? A célula principal da sociedade é a família e por isso que esse tema nos interessa tanto. Né? E o direito de família, das áreas do direito, ele é aquele direito que está mais próximo da gente, comparado com os outros direitos criminal, tem o trabalhista também, mas o direito de família mesmo é aquele que está mais próximo da gente. Se você ainda não viveu nenhuma relação do direito de família, tenha certeza que você vai viver algum dia, entendeu? Porque principalmente o tema que iremos debater agora, que é o direito da convivência. Um tema atual, não, é um tema atual, né? Pelo menos a discussão. Eu confesso que eu não sei quando que começou essa questão do direito da convivência, mas é um tema que atualmente está bastante em voga, né? Justamente. E aí, vamos seguir aí com o tema, né? Importante, né? Acompanhando a evolução, porque cada dia o direito de família modifica, né? A senhora é fundadora do IBDFAM aqui do Piauí, é isso? Sim. Da década de 90, na verdade. Então, assim, esse tema, direito de família, hoje, a gente tem no Brasil um dos direitos de família mais modernos do mundo. Nós conseguimos, depois da Constituição Federal de 88, que foi essa Constituição que trouxe pluralidade, essa diversidade para o direito de família. Antes de 88, a gente olhava a família como aquela família tradicional, formada pelo pai, pela mãe, pelos filhos, e um modelo de família que já estava ali descrita naquele hermética, fechada, né, família margarina, como o pessoal gosta de falar hoje. Então, depois de 88, a gente começou a perceber juridicamente, porque elas sempre existiram, sempre gosto de dizer que a lei não cria família nenhuma. Ela vem para regulamentar e para proteger aquelas que já existem ali no dia a dia. E aí, com a Constituição Federal de 88, aí veio a pluralidade.
Então a gente começou, algumas famílias já foram regulamentadas naquela Constituição de 88, e a partir de então o direito de família, ele evoluiu, o direito de família brasileiro evoluiu, trazendo essas novas relações. E como você falou, realmente o direito de família é o mais privado, é o mais íntimo. A gente está falando de relações muito pessoais, mas ele é interessantíssimo porque ele tem ele tem uma interface com vários direitos. Ele tem o criminal, por exemplo, a gente tem Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, então ele está muito hoje ligado ao direito criminal através, por exemplo, da Maria da Penha. A gente tem também uma interface direito criminal. Sucessório, quando você... Sucessório, né? Quando Porque esses algum aí crime, são né? irmãos, esses são irmãos. A gente fala que o direito de família é a vida e o direito de sucessões é quando acontece a morte. Então, eles são irmãos, assim, gêmeos, vamos dizer assim, com personalidade diferente. E a gente tem, por exemplo, hoje a gente detecta muita violência contra as crianças e adolescentes. E, infelizmente, os maiores agressores dessas crianças são os pais, está dentro de casa. A agressão contra a criança e o adolescente, ela é dentro de casa. E como o nosso país, o Brasil, ele é um país desigual e é um país violento, tanto com as mulheres, ele também é também contra as crianças. Se você fizer um dado, a gente não divulga muito esse ranking, mas o Brasil é um dos países mais violentos com criança e adolescente. Com dados, você entrar aí numa pesquisa, você vai identificar isso aí. Então, ele está ali, ele vai para contratos também, ele faz interface com responsabilidade civil, indenização, está cada vez mais fazendo contato com essa parte da indenização, da responsabilidade civil. Então, ele vai, entendeu, com várias, tem tributário, tem, enfim, vários. Então, ele é sem fim, né, infindável. A gente vai sempre estar pegando o direito de família vinculado a alguma coisa, não é alguma coisa. E essa parte da convivência, que na verdade era a antiga visita, porque ela é tão importante, ela está em mutação o tempo todo, porque na medida em que essas relações de família elas vão se modificando, obviamente que o direito de visita, que a gente está falando de direito de convivência, porque ele é mais amplo, ele vai se modificando. A gente teve um tempo no Brasil, antes de 88, que não se imaginava um pai tão preocupado com a parte assim imaterial daquela relação. Quando acontecia o divórcio, que no primeiro momento foi chamado de separação, de desquite, lá no Código 16, você lembra, né? Os desquitados. E ali naquele momento, não se imaginava no momento do desquite que você iria discutir como é que seria essa convivência do pai. Que a gente fala do pai, porque geralmente a mãe, por uma questão até de educação cultural brasileira, a mãe fica mais com os filhos, ali naquela coisa física do dia a dia com os filhos. Então, ali naquele tempo... Inclusive, a guarda era cedida prioritariamente à mãe. Prioritariamente, a lei chegou a dizer isso, que seria preferencialmente para a mãe. A lei chegou a dizer isso. E aí, naquele momento, a gente não via a figura desse pai, que é do século XXI, né? O pai da contemporaneidade. Por quê? Porque ele não se preocupava com a visita, era algo que a gente era o pai provedor, né? Era aquele pai que tinha que pagar a pensão. Ele saía, se ele pagasse a pensão, ele já estava exercendo a função dele como pai. E essa sociedade mudou, a gente passou a ter o divórcio, e com o divórcio a gente passou a regularizar muitas formas de família, especialmente aquelas que viviam em união estável, que não era reconhecida no Brasil, e aí você passou a reconhecer filhos dessas relações, como união estável, por exemplo, que ainda não era reconhecida no Brasil. Ela começou a surgir ali de 88, quando ela... Não, aqui tem união estável, existe essa família união estável. E depois, em leis posteriores, como foi 94, 1996, tudo ali regulamentando. Então, esses filhos, antes de 88, eles precisavam também de reconhecimento, de proteção. Então, assim, aí começou a modificar esse direito. Então, família evoluiu conforme essa mudança nas leis que foram forçadas por uma mudança social. E a gente tinha essa coisa da visita. E a gente evoluiu um pouco. E aí a gente começou a ouvir falar e discutir na justiça aquele pai que tinha uma visita para com o filho. O pai separado tinha uma visita para com o filho. E ficou muito conhecido na literatura aquele pai da pizza. Não sei se vocês se recordam desse momento da história, em que era aquele pai que pegava o filho no domingo
ia dar um passeio com ele e entregava na casa da mãe. Pagava uma pizza. A gente sempre fala porque a pizza o domingo tem cara de tradição, pizza, né? É a tradição. Domingo tem cara de pizza. Aí a literatura, né, da doutrina e tudo, apelidou isso aí, era o pai da pizza, o pai do domingo, aquela coisa muito sem aquela responsabilidade. E esse pai, né, também, os anseios da nova sociedade, ele percebeu que ele precisava participar mais da vida do filho. Na verdade, aí é que a gente tem esse passo, que a gente passa, a gente inicia sem visita praticamente, não tinha interesse. Aí depois a gente passa para essa fase da visita do pai de pizza. Aí a gente passa por uma outra fase de uma visita mais extensa, não só do domingo, mas aí começaram a pegar na escola, os pais começaram a chegar para as escolas, tem interesse de saber como é que era a vida do filho ali no dia a dia. E aí disso ele passa para o estágio da convivência, que é um estágio que nós já, no mundo jurídico, a gente já vem fazendo isso, só que a gente vem fazendo utilizando ainda o nome visita. Mas, na verdade, o nome é convivência. Quando o pai, ele participa da vida do filho de forma mais ativa, numa forma mais equilibrada com a mãe, porque a mãe realmente ela continua sendo a guardiã, na maior parte dos casos, né, do seu filho, assim, do dia a dia. A gente sabe que tem guarda compartilhada, que hoje a gente não fala mais só de guarda unilateral, que é aquela que fica só com um dos pais, a gente fala dessa guarda compartilhada, que é uma guarda em que os dois estão à frente ali, decidindo as coisas importantes da vida de seu filho, mas mesmo com a guarda compartilhada, o maior tempo ainda fica com as mães. Isso é fato. Mesmo tendo guarda compartilhada, exercendo guarda compartilhada, no dia a dia as mães continuam, porque a guarda compartilhada, ela não quer dizer que você vai ter que dividir tempos iguais. Meio, 50% não, a gente um. pensa que tem que rachar, guarda, então a gente vai ter que fazer, não, e nem sempre é. Por quê? Porque tem um princípio, que é o principal dele, chamado princípio do melhor interesse da criança. Então, nem sempre você dividir os mesmos tempos e dividir casas assim, de forma tão equitativa, não faz bem para a criança. E aí ela tem que ser o norte de todas as decisões e de todos os acordos entre os advogados. A gente fala muito de decisão, porque nos parece que quando os pais estão nesse conflito, só a justiça resolve. Muitas vezes, né, os escritórios de advocacia, os advogados podem trabalhar esses temas internamente, extrajudicialmente. Que isso aconteça, a preferência é que isso aconteça, né? Exato. Causa menos traumas nas relações, né? Exatamente. Porque quando você deixa para um terceiro resolver, no caso o jurídico, né, o judicial resolver, as relações elas se rompem com mais facilidade. Muito. Né? Enquanto você conseguir um consenso. Isso é os advogados que têm que ter essa consciência, né? E muitos não têm, né? Muitos preferem judicializar essas relações. Né? Justamente, foi ótimo essa sua colocação, porque é justamente uma quebra de paradigma, né? De nós, como sociedade, fizemos essa opção de viver em litígio, de achar que acreditar que tudo só se resolve, só é bom quando a gente vai para a justiça brigar. Quando a gente coloca o magistrado para decidir. E o magistrado não quer decidir a situação da vida de vocês, sabe, privada. Ele queria que vocês tivessem essa maturidade, entendeu? Para os pais decidir, porque o magistrado, ele não sabe o que é melhor realmente para os filhos. Entendeu? Ele é obrigado, não é uma força, a sentença é força. Ele gente. não é preparado para esse tipo de não é para ele decisão. estar. Só que quando os pais, quem deve saber isso, decidir isso, qual é a escola, que a gente vê pedido de juiz decidir escola, qual é a escola que o filho vai estudar. Então, essa quebra de paradigma que ocorreu quando a gente fala hoje de métodos adequados de resolução de conflito, quando a gente traz as mediações, as conciliações, as constelações, esses métodos, essas ferramentas, elas são justamente o arcabouço para entregar para o profissional que vai trabalhar isso, para mostrar para ele e para os pais que existem outras formas e melhores até de você fazer, por exemplo,
uma solução dessa numa separação, porque geralmente isso são dados também, quando você consegue resolver através desses métodos, os métodos, eles ajudam os pais a resolver, só que os pais é que resolvem, eles é que encontram soluções. Eu achei até interessante, estudando o assunto recentemente, um escritório especializado em direito de família em São Paulo, ele tem um departamento interdisciplinar para tratar desses assuntos, para tentar, dentro do escritório, resolver essas questões. Nesse departamento tem psicólogos, tem assistentes sociais dentro de um escritório de advocacia especializado em direito de família, justamente para evitar que esses conflitos cheguem ao judiciário. Isso é maravilhoso. Essa preocupação, essa né? consciência, quando o profissional ele consegue ter essa consciência, ele tá, além dele tá sendo um braço forte para a justiça, que está acumuladíssima, são milhares de processos, ele está sendo um apoio para a própria sociedade, porque é menos um conflito. E a gente sabe que a maioria dessas decisões, essas que são tomadas desse espaço, que é o espaço dos métodos adequados, elas não voltam para a justiça. Geralmente, as decisões que são tomadas através desses métodos extrajudiciais, eles não vão... É algo assim mais definitivo, porque você cresce. A decisão judicial, ela é, como eu falei, ela é força, né? Ela é impositiva. Ela não vai satisfazer, às vezes, nenhuma das partes, às vezes ou uma ou outra, então vai ter um recurso, vai ficar aquele conflito vai aquele permanecer. Conflito. Então quando você não faz resolve. algo que não quer, que Você alguém não mandou, resolve. você faz. Justamente, agora quando você entra num acordo, você tá decidindo ali. Isso. Né? E aí É bem mais, diferente, né? diferente de algo que você chegar em mim e mandar fazer uma coisa que eu não quero. Sim. Mas eu sou obrigado por Sou força de lei, né? obrigado. Aí acaba que por E força você vai recorrer. Vou recorrer. Você vai recorrer, aí quando você terminar de recorrer, tu vai revisionar aquele acordo não. Ou então aquela sentença. Vai ter sempre, é um ciclo, né? É um ciclo de violência. E aí a gente observa uma figura lá dentro dessa relação que está totalmente afetada e pode ser afetado para o resto da vida, que se chama essa criança e esse adolescente, que muitas vezes nos processos elas são totalmente invisibilizadas. Pode ser pelo sistema também, né, do próprio Poder Judiciário, pelo acúmulo que tem, por não dar conta, vamos dizer, porque às vezes é humanamente impossível mesmo, seja pela própria imaturidade e cegueira de alguns pais, que não conseguem perceber que ali naquele espaço eles estão criando mais problemas para o futuro. São problemas, então é uma questão também de consciência da advocacia, de nós falarmos para os advogados e advogadas que eles podem, né? Lógico que tem casos que não dá para você tentar uma conciliação nesse primeiro momento. Às vezes a gente tem casos de violência muito intensa, muito definitiva, muitas vezes, que você não vai dar espaço para negociar com o agressor de menores. É muito complicado. Então, mas o advogado, ele precisa ter essa bagagem para perceber e sentir qual é o caso que ele pode se encaminhar para esse tipo de ferramenta. Porque são várias. Você pode usar qualquer uma delas, se você tiver formação, não é? Porque tem curso para isso, tem credencial para isso. E além, né? da parte técnica, né, que a senhora acabou de dizer, tem cursos que especializam o advogado para ele militar na área de família, tem que ter a questão da sensibilidade também, né? Porque aqui você não está tratando só questões materiais, que também são levadas em consideração e são importantes. São. Mas você está tratando de relações interpessoais, né? Isso. E que envolvem, a senhora acabou de dizer, não só o casal, mas os filhos. Os né? filhos implica muito mais ali. E o que é que a gente observa, né? Que o advogado de família, quando a gente escolhe, tem uns advogados que dizem, olha, o direito de família me escolheu, eu escolhi, enfim, estão ali juntos naquela trajetória. Então, o advogado de família é um advogado que ele é missionário, como você falou. Ele não pode se dar o luxo de ser, pelo menos o meu ponto de vista, de ser uma pessoa positivista. A lei diz, a lei assim, a lei e tal. Entendeu? Ele precisa ter o olhar humanizado da relação. Até mesmo porque muitas vezes a lei não conseguiu atingir aquele fato específico. Não conseguiu perceber, né? A casuística, né? o caso a caso. Então, o advogado é que trabalha isso. Então, ele é um ponto fundamental no sistema, entendeu? Para poder trabalhar os casos, entendeu? E deixar de
impactar tanto, né, a justiça. Porque às vezes a gente joga aventuras jurídicas, peças e pedidos totalmente narrativos, que não tem uma prova, não tem nem... Quando tem fumaça de direito, ok, é lógico, a gente às vezes não tem uma prova direta, às vezes a gente precisa construir provas durante o processo, aquela coisa, mas às vezes você entra numa demanda por entrar com a demanda. Você não estava... A demanda, ela não estava nem preparada para estar na justiça. Você poderia ter tratado, refinado a demanda antes de ir para esse último estágio, que é a justiça. Então, assim, depende muito dessa percepção do profissional. Por isso que o profissional, advogado, que está em direito de família, que se especializa ou que gosta da área ou quer fazer a área, ele precisa, além de conhecer a lei, conhecer a doutrina, a jurisprudência, toda a operação do sistema, ele também tem que entender um pouco de pessoas, um pouco de gente. E essa questão de judicializar... Muitas vezes nem é decisão do próprio advogado. Eu já percebi que muitas vezes o próprio cliente, está sendo assistido pelo advogado, exige uma judicialização, que ele quer mostrar para o outro que o juiz vai decidir conforme o seu interesse, né? Acontece também, né? Isso, e você colocou um ponto que eu acho fundamental. Muitos processos que estão na justiça com relação à guarda não é uma busca de uma melhor situação para a criança, é uma busca de poder. De você mostrar que você é quem pode, você é quem ganha. Exatamente. Então, a gente vê muitos e muitos processos de disputa de guarda parental, que né? não tem nada a ver com criança. Nada, os adultos estão brigando por uma questão exclusivamente de poder, de dizer, eu mando nessa criança, no meu filho. O meu filho, eu acho que o pensamento do meu filho está lá no fim da esquina, entendeu? Mas eu mando, eu vou mostrar que sou eu que mando, que eu vou ter uma guarda assim, que eu vou... Entendeu? Então, se a gente vai assim fazer uma depuração de muitos processos, a gente vai ver na cara que é uma busca de poder. A criança fica lá naquele troca-troca, naquela moeda de troca, é a vendetta de maus relacionamentos, ou relacionamentos mal resolvidos. E, infelizmente, né, nem todos esses processos, pela demanda que tem muito na justiça, consegue se detectar. Consegue se perceber. É por isso que tem um protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero, que foi o tema da minha palestra, essa última palestra que eu estive aqui, que é justamente isso. É quando você chama um processo para esse protocolo do CNJ, que foi instituído no final do ano passado, de 2021, você faz uma chamada para não só o juiz, mas a interdisciplina também, porque, como você falou, tem escritórios que já trabalham com a interdisciplina, que é o que é interdisciplina, é você ter profissionais de outras áreas que podem lhe ajudar a encaminhar o processo. A justiça tem isso também. Então, nós, nos escritórios, nós temos nossos assistentes psicológicos, entendeu? Forense, por exemplo, bem especializados. A gente, se for uma questão patrimonial, nós podemos ter corretores de imóveis, nós podemos, se for economistas. Então, assim, a gente tem uma gama de profissionais que nós podemos trabalhar nos nossos escritórios em interdisciplina, como uma firma, aquela firma bem parecida com aquela firma americana que a gente vê nos filmes e nos livros. E a gente pode fazer isso aqui no Brasil, porque hoje a justiça do futuro, eu falo do futuro porque muita gente ainda não tem essa consciência, é uma justiça interdisciplinar, porque o próprio juiz, ele não sabe, ele não tem esse conhecimento, ele nem precisa, porque ele pode utilizar. Se vale de peritos para isso, senão ele decidiria tudo, ele não mandaria, por exemplo, um processo de guarda para o estudo psicossocial, que ele já saberia. Ele não mandaria um processo que a gente está fazendo conta e correção para o contador, porque ele saberia. Então, essa justiça, que é uma 4.0, porque é virtual, digital, ela também é uma justiça interdisciplinar, a justiça do futuro. E nós, como profissionais, a gente tem advogados e advogadas, a gente tem que entender que nós poderíamos estar fazendo tudo isso dentro dos nossos escritórios. A gente tem todos os mecanismos e ferramentas hoje no Brasil para a gente trabalhar esses casos no nosso escritório sem ainda precisar ir para a justiça. Não é? Isso é linguagem, é neurolinguística. Você estabelecer uma linguagem no primeiro momento de conciliação. Não você já estabelecer, você começar já guerreando. Vamos dizer assim, isso, entendeu? Inclusive,
possibilita mais celeridade para a solução dos litígios, né? Uma vez que, como a senhora disse, a justiça está sobrecarregada. Eu, por exemplo, tenho processo que está concluído por primeiro despacho, tem 2 anos em direito de família. Olha a situação dessa família, que fica no limbo ali, na decisão. Todos são urgentes, né? Exatamente, tudo é urgente. Em direito de família, tudo é urgente. Tudo é urgente. Seja uma decisão simplesmente patrimonial, ou seja uma decisão que trata ali dos sentimentos, né? Isso. Tudo tem uma certa urgência. Exato. Então, assim, tudo é muito urgente. E para o cliente da gente, é para ontem o tempo todo. É assim, a gente quer entregar uma prestação para o cliente, mas não depende só do advogado. Depende de toda uma circunstância processual, e aí fica todo mundo preso, né, naquele emaranhado de falta de solução, falta de resolutividade, e afinal de contas, quem é o culpado disso tudo? O advogado e a advogada. Vocês podem ter certeza que vai cair para cima de quem é a periferia do sistema. Eu falo que tá mais próximo o advogado cliente, é o para-choque. Fala assim, esse advogado não resolve nada. Então, ele é o para-choque do sistema, porque ele leva todas as pancadas, entendeu? Inclusive essas que muitas que não tem nada a ver. Entendeu? Então, isso faz a nossa profissão, inclusive, insegura, instável, por termos que também levar essa vamos dizer, uma culpa, se for uma questão de culpa, né? Eu não sou a pessoa que fico procurando o culpado, eu fico procurando solução, então eu não gosto muito dessa palavra culpa, né? Então, a gente vê que a gente está sempre, a gente vê muitos advogados que fizeram teses maravilhosas nos processos, teses jurídicas, fizeram um trabalho bacana nos processos, muitas vezes recebendo subestabelecimentos, recebendo mudança de profissionais, porque a eles é credenciado um andamento de processo que ele não tem como controlar. Então, assim, a nossa profissão precisa ser valorizada nesse aspecto, na medida em que nós levamos os processos para a justiça, mas nós não somos donos da justiça. Nós não conseguimos ter esse poder de movimentar o nosso processo à vontade do nosso cliente, nem à nossa vontade. Porque porque quando você contrata um advogado, você não contrata um inimigo para você. Você contrata um profissional para resolver o seu problema. Só que ele não resolve só. Ele tem um conjunto de pessoas e sistemas, né, que ele vai ter que obedecer, tem prazo, o outro lá tem o direito de recorrer, gente, como você também tem. Às vezes a gente está ali falando, olha, recorreu. Sim, se fosse com você também, você estaria fazendo. É você se colocar no lugar do outro. Então, quero fazer essa justiça com a advocacia, de dizer que muitos processos estão sendo... Muitas teses de advogados que estudaram, que entraram, que batalharam no processo, vão sendo esvaziadas por conta da demora do processo. E eu gosto de afirmar que toda demora processual já é uma injustiça. Quando você fala que você está há 2 anos com o seu processo ali, pedindo, que ainda não foi nem enviado para o juiz, nem o primeiro, como é que se justifica uma situação? A gente tem como justificar tecnicamente. Mas se você falar para o seu cliente, ele não vai entender que os dados, são milhões de processos que entram. Então, assim, não tem culpados nessa história, entendeu? Ou todos somos, ou então não tem ninguém, e a coisa, a gente precisa mudar a forma, né? A fórmula. Isso acontece aos poucos, a gente não tem solução mágica para problemas que já estão muito... né, assim, enraizados no nosso sistema, está contaminado. Então, a gente, aos poucos, vai depurando, vai modificando aquelas peças ali, vai encontrando novas soluções, entendeu? E eu acredito nessa nova justiça, com certeza. Por isso a importância de explicar sempre para o cliente toda a fase processual, né? E eles ainda vão achar que é o dado, mas é importante. Eu acredito que informação para cliente nunca é demais, sabe? E é uma relação, falam muito para mim, mas é porque o advogado de família, ele também é psicólogo, ele não sei o quê, e eu falo para os advogados, não confundam o seu papel. Quando o advogado ele confunde o papel dele, ele vai ficar mais complicado ainda nessa relação, entendeu? Ele está sendo contratado como advogado. Ele não é psicólogo. Então, essa frase que pegou muito, de que advogado de família também é psicólogo, é um erro fatal, inclusive para a advocacia, para ele próprio. Porque ele não tem formação para ser psicólogo, ele não tem formação para dar posicionamento psicológico para o cliente dele,
Ele não tem como comparar a vida dele à vida do cliente. São núcleos familiares muitas vezes distantes. Cada família tem um propósito, tem uma forma de educar. Nós não temos famílias padrões, entendeu? Então, cada um tem a sua família, a forma de ser feliz naquela família. Então, às vezes, quando eu vejo algum profissional que faz esse comparativo, às vezes de forma muito inocente e às vezes querendo ajudar. Eles estão de boa vontade, mas eles cometem eu penso de uma falha, um equívoco, entendeu? Quando ele passa a ser um padrão de comparação para a clientela dele, entendeu? Você não precisa fazer isso. Porque o cliente não sabe diferenciar, ele não vai saber diferenciar. Você está dando um conselho, mas vai acreditar que ali é... conselho, como se eu fosse um colega dele, encontrei a pessoa no restaurante. Não misturem, gente. Sejam profissionais, sejam técnicos. Diga, olha, o contrato é esse, nós vamos isso, por isso. Coloca um contrato escrito logo, entendeu? Bem esclarecido. Se puder, ainda lê esse contrato. Bota testemunha que você leu, entendeu? Saiba fazer seu contrato de honorários. A gente tem muitos contratos, modelos aí na internet. E eu falo também que você deve personalizar o contrato de honorários, porque o contrato de prestação de serviços, que é o honorário, né? Os honorários, você precisa adequá-lo à sua realidade. O que é que você oferece como contratado daquele serviço jurídico? Você vai ficar 24 horas atendendo o cliente? Você vai ter disponibilidade para atendê-lo na hora do seu descanso, na hora do seu almoço? Você vai ter disponibilidade para atendê-lo no feriado, no final de semana? Então, isso tudo poderia ser menos queixa quando você, no primeiro momento que você está sendo contratado, você estabelece as regras, porque é um contrato. Nós fazemos os contratos e não sabemos fazer contratos para nós. Porque nós não nos interessamos de fazer isso. Então, a partir do momento que você dá o regramento de como é que você está sendo contratado, olha, nosso WhatsApp não é comunicação oficial, pode ser uma comunicação mais dinâmica, mas ele não vale para isso. Nossas relações são assim. Você pode, como advogado, entendeu? Colocar seu contrato e colocar suas regras. Então, se o cliente vai reclamar, ele vai reclamar porque ele vai reclamar mesmo. Você não tem como controlar isso, entendeu? Nem tem como agradar. Nem tem, mas você está protegida profissional, tecnicamente, pelo que você se propõe. Porque você não pode propor resultado que vai dar certo ou não. Como a senhora disse, personalizar o contrato é necessário porque muitas vezes cada caso é um caso. Você pega um caso simples que se resolve com mais facilidade, mas você pode, por exemplo, entrar num caso de um inventário que vai decorrer 10, 15 anos no inventário, como acontece muitas vezes. Muitas vezes, né? Dependendo do nível de conflito que existe dentro daquela família, que são os herdeiros do cônjuge, aquilo pode se prolongar por décadas. Então, se você vai manter um relacionamento com o cliente por 5, 10 anos, tem que ficar bem claro quais os limites daquela sua atuação. Exatamente. Né? Inclusive, você pode prever revisional de contratos. A revisão, o reajuste de contrato. Você colocou um processo que demora 10 anos, ou então um processo que você foi contratado para aquilo e dentro daquela relação ocorreram vários desdobramentos que nós precisamos atuar, várias demandas que não necessariamente foi aquela contratada, início, né? Mas que vai acontecendo, né? Porque o processo ele não é uma coisa parada, e ele é vivo, o processo vivo, o processo chora, o processo sorri, o processo quer... Então, assim, ele é dinâmico o tempo todo, porque as pessoas estão ali, as pessoas que vivem ou que estão lá dentro são histórias. Não são paradas, não são números. Então, a gente pode, inclusive, fazer uma previsão já acertada. Olha, cliente, a gente está sendo contratado para isso, mas se por acaso ocorrer uma mudança, uma maior carga de trabalho, desdobramentos e tudo, a gente vai reavaliar. É importante. O primeiro contato é importante. A gente precisa melhorar esse primeiro contato. A gente não precisa ter receio de perder cliente, sabe? Porque se você realmente tiver o que oferecer ali, entendeu? De algo que vai ficar, entendeu? Então, você até dispensa. Quando o cliente não te aceita dessa forma, é melhor que ele vá. Porque ele vai te dar um trabalho, o tamanho do mundo, entendeu? Então, essa relação tem que ser muito clara desde o início. A gente não insistir em querer fechar um contrato quando ele parece que não quer vir para a gente.
Parece que quando ele Se o vem... seu coração apertou, então, melhor. se você presta atenção, se a relação no início ela tá tão incompatível, igual a casamento, viu? Tá tão incompatível, a gente insiste em casar com uma pessoa tão diferente da gente, que a gente vê que tem muito atrito. Então, assim, essa relação é uma relação que ela tá Fadada muito ao fracasso. fadada. Já começa muito fracassada já. Então, quando você não está se adequando, você não está entrando, e você não precisa de qualquer cliente. Você precisa do cliente, daquele cliente que vai ter uma relação boa contigo, aquele cliente te respeita, que te procurou, entrou na porta do teu escritório, tu não pegou ele no meio da rua, entrou na porta do teu escritório, quis contratar teu serviço. Então, essa relação tem que ser uma relação de respeito, uma relação sadia, ela não pode ser uma relação tóxica. Porque tem relações tóxicas de profissional e seu cliente. Terríveis. Eu vejo várias histórias que me contam, e eu disse, gente, e eu sei que isso acontece. E a gente também não é obrigado a ficar com um cliente que está nos fazendo mal, não é? Que está nos incomodando, que não dá, a gente também pode rescindir esses contratos. Vai renunciar. Entendeu? A gente pode, até tem um jargão, demitir o cliente quando ele ultrapassou todos os limites e tudo. Isso tem tudo muito a ver com o nosso tema, porque essa forma de você se posicionar como profissional, ele vai influenciar na sua forma de atuação em qualquer processo da área de família. Porque você entra com a sua personalidade, você entra não como mágico e nem como santo daquele processo. Não é? A gente não faz milagre, nem não é santo, a gente não é o psicólogo, a gente é aquele profissional, a gente formou em direito, gente. É lei, é jurisprudência, é a nossa praia. Aí não pode sair além, a gente tem que inovar, mas inovar dentro do do direito. Tem uma coisa nova, tem uma doutrina nova, sai um caso repetitivo, e tudo tem a criação, a gente trabalha com criação, é ciência, direito é ciência, entendeu? E direito é ciência, e direito de família é mais ciência ainda, né? Sim. Né? E o direito de família, como nós falamos logo no início, ele é muito complexo e ele tem várias facetas, né? Nós tratamos até agora da convivência, né? A convivência. Que é um dos pontos que mais trazem traumas dentro das famílias. Mas tem um outro ponto também que a gente gostaria de tratar, que é justamente a sucessão. Eu falei um pouquinho agora há pouco sobre inventário. É outro ponto também que eu, na minha pouca experiência, percebo que traz muito trauma às famílias. Eu já vi e já presenciei muitas famílias se distanciarem e se tornarem, inclusive, inimigas por causa da disputa patrimonial. Porque no caso da convivência, a gente trata mais de sentimentos, né? Prioritariamente, trata-se mais de sentimentos. Mas quando a gente vai para o lado da sucessão, quando a gente vai para o lado do inventário, a gente trata mais do patrimonial. Mas não deixa também de ter ali as relações interpessoais envolvidas no caso. Mas o patrimonial, no caso da sucessão do inventário, é o que pesa mais. Eu queria que só falasse um pouquinho também dessa área. É por isso que está crescendo a questão do planejamento sucessório, né? Sim, aí a gente familiar. caminha depois para esse lado do planejamento sucessório, levando como consequência dessa nossa discussão sobre inventário. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco de inventário, na premissa que nós estamos falando, para o cliente. A senhora entendeu? Sim, entendi. Porque quem está nos assistindo muito, evidentemente, vários colegas estão nos assistindo, mas a gente espera também que várias pessoas, várias famílias que estão passando por esse problema estejam nos assistindo. E vamos assistir por indicação daqueles que veio o programa, veio o nosso programa. Assista lá, que lá você vai ter alguma dica. Alguma orientação. Né? Porque muitas vezes as pessoas, por falta de orientação, é que criam os conflitos. Sim. Então, eu gostaria que a gente fosse nessa linha de falar para quem está passando por esse problema. Pronto. Eu até lembrei de uma fala, que a gente conversando, a conversa está tão boa, né? A gente está falando de um tema que a gente gosta muito. Você vai lá, o cliente vai lá e exige para o advogado entrar e fazer, e aí é outro erro fatal, não é? Porque, na verdade, o cliente ele não tem a competência para dizer o que é que o advogado vai fazer. Esse cliente você tem que... Não dá. Porque você, o que é que você vê a história do teu cliente
você realmente, ou bem, tem que ter aquela escutativa, afinal de contas, quando um cliente vai procurar a gente, está cheio de problema, ele está se sentindo abandonado, ele precisa de um apoio, e às vezes ele vem muito misturado com essa parte emocional, mas também ele procura você como Deixa eu jurista. só fazer um parênteses. A senhora falou que o cliente ele não tem competência para determinar o que a gente vai fazer. De maneira alguma. Mas o problema é que hoje, quando o cliente chega, ele já consultou um doutor Google, e ele traz já a solução para... Certamente a senhora já passou por isso, né? Sim. Ele traz já a solução, inclusive com jurisprudência, com doutrina, com Isso. artigo, informa, não, eu quero que faça desse jeito. Aí ele escolhe, né? Exatamente, ele escolhe, ele não tem... Escolhe, nós não podemos. E a senhora acabou de dizer, Né, não tem isso? competência para não decidir tem, isso. não tem competência. Então, assim, o Google, ele te dá informação, mas o conhecimento quem tem é o profissional. Exatamente. Tem uma grande diferença entre as informações das redes sociais, dos Google, e o advogado que foi lá, é acadêmico, estudou, fez o curso, faz profissionalização. Então tem uma grande diferença entre você ter a informação e você ter o conhecimento. Isso. Então, assim, quando você vê um cliente insistindo porque o doutor Google, sei lá, ou outro, então ele pode fazer uma escolha, porque ali é uma relação de livre, né, iniciativa, entendeu? Então ele pode escolher quem realmente ele acha que vai representá-lo melhor. Então você não é obrigado a seguir. Eu falei, eu não tenho receio de perder clientes por conta desses pontos que a gente está falando, entendeu? Você precisa de um cliente que ele vai realmente dar um exemplo para a sua carreira, é um caso que vai realmente ser uma referência, que vai te fazer bem. Às vezes a gente pensa que está perdendo... vamos exemplificar, R$1.000, você está ganhando muito mais que isso. Sua paz, principalmente. Então, muita coisa, né? E aí pegar um caso que vale a pena você trabalhar. Então, assim, por mais... O cliente hoje, ele mudou o perfil. Ele vem mesmo dizendo, olha, eu já vi, alienação parental, e o caso é de guarda. Ele já vem com a solução para poder utilizar você para instrumento para não, para atingir o objetivo coisa dele, né? Às vezes é vingança, às vezes é aquela coisa toda, ele quer perseguir, e aí a gente depois podemos até vir numa outra oportunidade falar sobre violência institucional, que é uma violência que a gente está apresentando agora, né? Não tem só essa violência, como, por exemplo, na Maria da Penha, que é física, que é psicóloga, não, tem também a violência institucional. O próprio processo, às vezes, é usado como uma forma de violência contra o outro, né? E procurando fazer esse link desse novo tema, que é a questão do inventário, com o tema da convivência, a gente está nesse momento da convivência, sem dúvida, e eu penso que a gente está se preparando para um novo passo. O novo passo é que a gente chama de plano de parentalidade. É muito mais extenso do que direito de convivência. Eu acho que nós, assim, advogados, e a própria justiça, né, a gente já tem que começar a pensar num novo passo além da convivência. A convivência é você lá dizer, olha, tais dias fica comigo, lá você vai. E o plano não. O plano é um planejamento. Quando você, como a gente não planeja o filho, que deveria planejar, como também não planeja casamento, e por isso a gente é pego de surpresa em tantas coisas, a gente tem que pensar também em planejar para se separar. Planejar para saber como é que vai ser esse acompanhamento do filho, que às vezes é um filho, quando você se separa, que tem 3 anos de idade, que tem 5 anos, às vezes não está nem na escola. E o plano de parentalidade, ele faz algo assim mais a longo prazo, ele vai fazendo previsões da escola, qual o perfil, que tipo, valores, entendeu? Então, a guarda ela é muito mais ampla do que um direito de visita. A guarda, ela engloba decisões que, inclusive, por exemplo, que estão muito em voga hoje, que são as questões religiosas. Qual é a religião, se eu sou de uma religião ou não sou de nenhuma religião, entendeu? Qual seria o caminho adotado por esse filho nosso quando ele está menor? Ele vai frequentar alguma igreja? Ele não vai frequentar nenhuma igreja. Então, as discussões de guarda são muito mais amplas do que a gente imagina. A gente fica meio na limitação do que a gente vê ali na superfície. Mas se você aprofundar, entendeu? Você vai ver que tem muita coisa. E não é só uma questão imaterial e de sentimento a guarda. Tem uma questão financeira, patrimonial envolvida muito nisso, porque tem a questão das pensões alimentícias. Entendeu? De você... Alguns ficam, né, também tentando fazer uma negociação e uma compensação de pensão alimentícia nas discussões de guarda.
Entendeu? Então a gente tem que observar muito isso aí. Que caso é que a gente está? Um caso ele não serve ele pode ser uma referência para o outro, mas ele não é o outro. Ele é uma outra história que tem que ser explorada, é um caso ali específico, entendeu? Para a gente apurar tudo isso e o que é que está por trás daquilo. Se são pessoas de boa fé, se são que precisam desse apoio, ou são um de má fé, os dois estão de má fé, entendeu? E proteger quem? A criança. Porque eu digo, brincando até, que o princípio do melhor interesse do pai é depois do princípio do melhor interesse do filho. Porque esse primeiro ainda não existe, ele nem foi com isso. Então, a gente tem que pensar isso, que não é o que o pai quer, não é o que a mãe quer, é o que é melhor para essa criança, entendeu? E trazer maturidade. Os advogados têm papel fundamental, eles podem ser colaborativos entre si. Eu vi um vídeo, agora que nós estamos chegando no Natal, né? E aí eu vi um vídeo de uma criança, pequenininho, deveria ter uns 6, 7 anos, né? Que foi num programa de televisão. Ele foi se apresentar e a apresentadora, depois da apresentação dele, perguntou qual é o seu maior desejo, o seu pedido para o Papai Noel. Aí ele falou que meus pais voltem a ficar juntos. Aí eu fiz até uma cartinha pro Papai Noel, leia. Aí a apresentadora pegou a carta. Eu vou ler a carta aqui, eu acho que é Giovanni. Vou ler a carta do Giovanni pro Papai Noel. Papai Noel, eu queria muito que os meus pais voltassem a ficar junto comigo. A carta pro papai, ele tava fazendo um pedido pro Papai Noel, né? Aí no final ainda dizia assim, e se puder, um brinquedinho. Ou seja, ele deixou tudo. Olha a inocência, né? Ele quer, né? Por mais que ele não quer brinquedo, não quer nada, só quer que os pais voltem a ficar juntos, entendeu? Uma criança de 7, 8 anos, aí apareceu depois que ele falou isso, a câmera focou na mãe dele, ela tava com uma carazinha assim, surpresa e tudo, né? Porque ela viu que o filho dela estava sofrendo por uma desavença, uma disputa entre ela e o ex-marido, né? Eu achei assim muito oportuna essa carta, assim, esse teor da carta que você trouxe, porque isso revela uma coisa muito interessante. O pedido dessa criança não era que os pais estivessem juntos, pelo menos eu estou aqui imaginando e analisando, ele é muito simbólico esse pedido dele, para muitos, entendeu? E é um exemplo também para muitos. Ele não está pedindo, pelo que eu aqui analisei, de que os pais estivessem juntos, casados novamente, mas assim, porque você está junto na parentalidade, não quer dizer que você precisa estar casado com ele, com o pai do teu filho, ou a mãe do teu filho. O junto é união, é criar junto. Se respeitar. Então ele estava pedindo isso. Não são mais marido e mulher, mas somos amigos. Somos os pais dele, entendeu? Então, essa carta ela é muito importante para os estudos, né, dessa área, porque a criança, na sua inocência, ela não tem o entendimento do que é um casamento, do que é ir, mas ela tem o entendimento de ver os pais dialogando ali. É diferente. Então, isso vale demais para a gente divulgar, porque é um pedido de socorro, né? Quando a criança precisa pedir que os pais estejam, é um pedido de socorro dela. No fundo, ela está pedindo o socorro, ela está chamando a atenção, e aí as pessoas que estão tão cegas nos seus egoísmos, muitas vezes, e nas suas lutas de poder, elas esquecem que bem aqui do lado, o filho dela está sendo vítima de uma violência que talvez mais adiante, ele na fase adulta, ela não vai controlar, ou ele não vai controlar. Entendeu? Então, foi muito. Eu até depois você me passa aí, que eu quero dar uma olhada mais esse texto, achei interessante. É um videozinho, eu acho que é um garoto espanhol. Muito mesmo interessante. E isso diz muito para essa sociedade da agora, né? E voltando, assim, e caminhando agora para a história do inventário, que a gente pensa que é a coisa, a história é só patrimonial, e eu já tenho uma visão um pouco diferente, que, na verdade, o que é que a gente vê? Esses inventários muito longos, 10 anos de inventário, eles têm muito mais uma briga emocional do que patrimonial já. Ninguém briga por 10 anos só por conta de dinheiro. Isso, por trás, tem uma história. A gente já viu famílias ficarem inimigas pro resto da vida, entendeu? Mas aquilo, eles não estão mais brigando por conta de uma casa que deixou para 10 filhos. Eles não estão mais brigando por isso. Tem uma hora que a briga é uma briga mesmo também de poder. De dizer, se eu não fico, tu não fica, tu não isso e aquilo. Então, passou do lado patrimonial, porque o lado patrimonial ele é frio.
Ele é matemático. 2 mais 2, na matemática, vai dar 4. Não tem como. Se dividir uma casa matematicamente, seria a coisa mais simples do mundo. O patrimônio é fácil de se dividir, se partilhar. Na regra que nós já temos no Código de Sucessões. Então, ele não tem mistério aqui. Agora, as pessoas são um mistério dos processos demorarem também tanto tempo. Elas estão brigando entre si. Então, não é patrimônio que faz um processo de 10, em regra, 10, 12, 15 anos, talvez nunca resolvam, entendeu? É simplesmente a falta de preparo emocional, afetivo, falta de resolução, um filho que tem um sentimento de que o pai gostava mais de outro e ele leva isso para o inventário, que um filho... Então, a gente fica procurando situações para eternizar os nossos conflitos dentro dos processos. Se você pegar uma grande parte dos processos de inventário, se você ler a história, entendeu? Com essa visão geral, de fora do problema, você vai fatalmente perceber os fantasmas do passado estão por ali, né? Os fantasmas das famílias, os recalques, as ausências, os abandonos ali, um pai que abandonou um filho, ou um filho que abandonou o pai, e ali está tudo ali dentro. É família, não tem direito de família e sucessões, vida e morte. Aí eu lembrei de um filme Severina. É ali, ó, os irmãos se completando. Então, é um grande... Está aí novamente o advogado, que esse advogado especializado, né, que vai atuar nesse processo. Então, ele vai tentar mostrar para o cliente dele o caminho melhor a seguir. Entendeu? Qual é o melhor caminho? Inventário. Nossa, a gente tem inventário extrajudicial. A gente pode fazer inventário em cartório, já desde 2007. Com muita celeridade, inclusive. O doutor Kennedy adora inventário. Entendeu? Então, a gente tem, novamente, outras formas de você encaminhar os casos. O advogado que tem um processo desse com muitos herdeiros, ou então com muitos que ele já percebe essa coisa do conflito desde o início, eles não se falam, uma parte não se fala, e a gente vê muito isso. Então, o advogado, eu falei, é colaborativo. O Código de Processo Civil de 2015, que é esse que a gente está em vigor, ele proporciona muito essa visão da colaboração. Ele proporciona tanto que ele tem uma sistemática, ele diz que se os advogados e as partes concordarem, nós podemos mudar, inclusive, os prazos dos processos. E o juiz nem pode intervir, dizer que não pode. Se as partes, através de seus advogados, decidirem uma nova forma de atuação do processo, inclusive em relação aos prazos, nós podemos fazer. A justiça, ela está querendo que as pessoas resolvam seus problemas, ela não dá essa alternativa. Então, a gente tem que começar a mudar de quem leva o processo. E a quem leva o processo tem que tentar encaminhar o processo com o seu cliente, mostrar, vamos colocar aqui as vantagens e as desvantagens. Numa balança, olha, o que é que você tem de vantagem, o que é que você... E mesmo quando você chega a uma conclusão na sua consulta de que aquele caso é um caso que você pode chamar os outros herdeiros ou os seus advogados que já estiverem constituídos, porque quando tem advogado constituído no processo, gente, a fala do advogado é com o outro, não é mais com o cliente do outro, só se o advogado autorizar, tá? Não tem essa história do advogado estar falando com a outra parte quando ele tem advogado constituído, apresentou já o advogado, somente se o advogado dele autorizar você falar diretamente com quem não é seu cliente, tá? Então, os advogados fazerem aquelas reuniões, ouvir também. Constelação, ela cabe muito para os inventários. Porque aí você tira aqueles esqueletos dos armários, entendeu? E aí vai, depois encaminha para o que realmente interessa juridicamente. É papel de advogado fazer isso aí. E muitas vezes ele pode trazer a interdisciplina para uma reunião dessa, trazer um psicólogo para participar dessa reunião, fazer um orientador, trazer uma pessoa que seja, que todos olhem como aquela pessoa de convergência, aquela pessoa que não é conflituosa. Né? Você não pode levar para uma mesa de conciliação uma pessoa que gosta de botar fogo na história. Gosta de brigar. Então você tem que colocar uma pessoa no espírito do que você está pretendendo. Gosta de jogar água, então, não assim, olha, gasolina. eu vou aqui fazer a união, vou ter com minha cliente, está com um divórcio,
E aí eu vou colocar minha sogra, que é para poder estar no meio dessa audiência, nessa reunião, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, você não quer resolver nada, né? Você quer realmente... Entendeu? Então, lenha na fogueira. Você veja como é. Então, o inventário, ele passa por isso também, pelos mesmos sentimentos de direito de família. Afinal, uma família que vem ali na vida e caiu ali na morte, a gente vai ter que resolver a parte patrimonial. E a gente aproveita e pode resolver muito isso. E nós tivemos um momento muito especial de aprendizado, pelo menos para alguns que eu conheço, que foi a pandemia, né? Então, a pandemia da Covid-19, ela deu um impacto muito grande, pelo menos para o brasileiro, que não é uma pessoa prevenida. É uma pessoa que a morte vai chegar, assim, quando eu tiver 80, 90, 100 anos, ou então eu não posso falar de morte, porque senão eu vou morrer amanhã. Então, a gente tem muito isso. Até seguro de vida, muitos deixam de fazer. Olha, eu deixo de fazer, porque se eu fizer, porque alguma energia, eu vou estar, parece que amanhã eu estou pé na cova. Seguro de vida, pé na cova, falar em planejamento, pé na cova. Então, a gente tinha muito essa percepção antes da pandemia, né, da Covid. E a pandemia, ela deu esse impacto para a gente, porque a gente viu pessoas que estavam perfeitamente saudáveis, entraram no hospital para poder curar uma gripe e aí não saíram. Não saíram. Não tiveram tempo de falar nem com suas famílias porque foram entubados. Esses primeiros, quando ninguém estava sabendo como é o apoio, né, médico da área de saúde, não sabia também nem como manejar aquilo, foi novo para todo mundo. Então, a gente viu casos de jovens de 30 anos, de 40 anos, não só os idosos, no início disseram que era uma doença dos idosos, uma doença para todo mundo, né? Todo mundo, todas as faixas etárias foram atingidas por essa doença. E o que é que o brasileiro pensa? Então, assim, tiveram casos que foi pai e mãe. Foi pai e mãe, os dois. E aquelas crianças, às vezes eram menores, aquela família, os filhos maiores, ficaram totalmente sem saber o que iam fazer depois daquilo ali. Nós, advogados, até hoje enfrentamos isso aí. E aí veio com muita força algo que nós já tínhamos na nossa legislação, mas a gente não consegue enxergar. Estava ali paradinha, como parada estava o mundo virtual, porque o mundo virtual foi previsto no nosso Código de Processo Civil em 2015, não tinha pandemia. Precisou de uma pandemia. Exatamente, nós não precisamos usar um artigo para dizer que a partir dali a gente vai fazer atendimento virtual. A gente sempre teve. Mas o jurídico, o mundo jurídico é muito conservador. Entendeu? Ele fica ainda visualizando suas colunas romanas o tempo todo. Entendeu? A gente está no século XXI. Metaverso, inteligência artificial. A gente está falando disso. A gente está falando num mundo paralelo, que é o metaverso. Que a gente vai hoje, já inclusive teve um tribunal, que é o tribunal me parece que foi da Paraíba, que já fez uma audiência metaverso várias do trabalho, já tem e aí já começou o primeiro, parece que foi nesse protótipo lá, e aí já tem, então ainda a gente é muito resistente, mas a gente tinha essas ferramentas, como a gente tem o planejamento sucessório, que desemboca o inventário, né? Por que é que o inventário? O planejamento é antes do inventário. A gente pode até fazer um planejamento durante o inventário, mas ele não vai ser prévio. Você já vai estar fazendo estratégias para minorar os impactos do processo. Mas se você faz antes, fica muito melhor para você. Muitas vezes você busca, já que a gente sabe que demora muito tempo o inventário, com o planejamento, diminuir esse tempo, distribuir já o patrimônio para quem você já queria encaminhar, organizar mais e também a gente é muito apegado patrimonialmente e hoje a gente tem um acervo de valores que eles não são valores materiais no sentido do que a gente acostuma, que é um terreno, é uma casa. A gente tem hoje no mundo digital valores que estão no mundo virtual, nas nuvens, né, que a gente fala. E aí a gente está falando também dessa parte, dessa biblioteca virtual que às vezes a gente compra na internet, de aqueles ativos
que são de nuvens, né? Vamos dizer assim, a gente tem acervo, e a gente precisa dar esse destino. Tem, tem tem valorização monetária, né? como a criptomoeda, não é? O blockchain, muitas coisas desse. Então, o direito é infindável, sabe? Tem muita coisa. A advocacia tem muita mão de obra, tem muita obra ainda para poder trabalhar, não termina nunca, ela vai se transformando também, como a lei vai se transformando. E a pandemia veio com isso muito forte. A gente teve que se deparar com formas de você resolver essas questões. E muita gente até hoje está um pouco perdida de saber como é que faz isso aí, como é que vai encaminhar. Tinham irmãos que não se falavam, o falecido ele já estava já com segunda, terceira família, entendeu? Tinham filhos fora do casamento, entendeu? Era uma gama de situações que não dá para a gente dizer o rol todo, mas são várias situações. Imóveis que não estão regularizados, imóveis que são contrato de gaveta, entendeu? Assim, deixou muita coisa em aberto. Documentos que ninguém sabia onde é que estava, que você não tinha como provar, nem num contrato de gaveta. Então, assim, coisas do brasileiro. Fazer negócio, última hora, né? Fazer negócio, entendeu? Às vezes fazer um negócio sem escrever nada, assumir a posse só e deixar a propriedade, porque tem demorando em cartório para fazer depois. Esse depois pode ser tarde, porque acontece um evento, morte, que você não sabe a hora que vai acontecer. Então, a gente precisa também se educar com relação educar a sociedade. E isso passa por vocês aqui, que estão fazendo esse trabalho fantástico, que é trazer informação para as pessoas, sejam advogados, pessoas da comunidade. Isso sim é papel. Comunicação é algo muito forte. É uma ferramenta muito poderosa que a gente tem, especialmente porque eu estou vendo que é uma linguagem muito, muito simples. A melhor linguagem da comunicação é a linguagem direta e muito simples. É uma linguagem que, quando você fala, qualquer pessoa vai entender. Tem que ser inteligível. Não né? importa se ele tenha PhD ou se ele nem sabe ler e escrever. Mas ele vai entender o que você está falando. Isso é comunicação. Se você quiser cortar a comunicação, eu venho falar aqui em inglês, porque só quem sabe inglês é que vai falar. E eu venho falar latim aqui, que é uma língua morta, mas... Entendeu? Então, a gente tem que ter... Eu sou pragmática, tem que ter praticidade para realmente a informação chegar onde ela precisa chegar. E vocês estão de parabéns. Eu acho que o bilhete que você falou foi bacana, porque a gente fala de uma coisa que está ali naquele campo muito simples, né? Você traz também as suas vivências ali, de experiência que você vê. Isso sim é comunicação. É você trazer, mostrar, olha, é real, eu me identifico com fulano, ela fala igual a mim, eu entendo o que ela fala. Entendeu? E a gente precisa mostrar que, por exemplo, é preciso que a gente fale de morte, que isso não é um mau agouro, que a gente organize. Eu só tenho uma casinha, essa que vai dar confusão. É justamente casinha que é o problema. É justamente aí que eu queria chegar. Quando se fala em planejamento sucessório, a percepção comum que se tem é que é um instrumento voltado para aqueles que têm muito patrimônio, né? Que o planejamento sucessório, evidentemente, ele tem um custo, que você vai precisar da ajuda de um profissional para que ele seja efetivado de forma legal e de forma que ele possa, lá no futuro, quando for necessário, utilizá-lo, que ele esteja ali dentro dos conformes legais para que ele possa ser usado. Né? Tem que ser dessa forma. Então, eu só queria também só esclarecer justamente isso aí. Ótimo. Dizer para as pessoas que você não precisa ser um milionário para ter um planejamento sucessório. Não é só para quem tem pousada, vários carros. Tem instrumentos para aqueles que têm pouco patrimônio e que precisam também chegar a um planejamento sucessório para que lá no futuro haja harmonia na hora de fazer a divisão desse patrimônio, seja ele uma pequena casa, seja ele uma bileira, que eu já participei de audiência, que se brigava por uma bileira. Entendeu? Você brigava por um pequeno moinho que estava... Pronto. Eu tenho certeza que aqui do Piauí, quem está nos ouvindo, sabe que é uma bileira. Mas para quem está fora do Piauí, inclusive tem uma irmã lá nos Estados Unidos que está nos assistindo,
Vou explicar o que é bileira. Bileira é Você é um mais pote. jovem. É um pote de barro colocado num móvel, normalmente numa cozinha, Pra beber onde água. está ali a água potável para que você beba. Porque no interior não tem, normalmente. Hoje já tem, Hoje, né? Energia elétrica, mas quando não havia, aquele pote conservava a sua água potável. Eu já vi briga por causa da bileira. Bileira de barro. Mas é chamado de bileira. É o aquele armário, conjunto. é o móvel, é Aquele o móvel. Viu como eu conjunto tô por todo ali. dentro, gente? Pois é. Olha, a minha família, as famílias do meu pai e da minha mãe vêm do interior e a Pois gente é. sabe, né, o que é isso aí. Ainda tem um instrumento para a gente tirar água. É, Ninguém é vai enfiar a mão. tipo uma colher, É uma- né? uma concha. que tem uma Uma concha, concha. é. Doutor, não concha, sei se você já viu aqueles memes que tem divórcio de pobre e divórcio de rico. Pois é. E aí, eu acho isso aí tão bacana, sabe por quê? Porque eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto de ler muita coisa, né? E assim, a Bíblia, ela dá uma passagem pra gente que ela diz assim, qual é a herança que você tem que se dá valor? Então, isso é muito relativo, né? Então, às vezes, você tem uma bilheira e aquilo é uma coisa Tem um tão valor importante. sentimental tão Ela importante. tem um valor. Então, assim, eu lembro de só tenho um histórias. Meu podcast avô era um pra contador deixar. de história, né? Eu só tenho um podcast pra deixar. Minha filha vai apresentar E aqui pra aquilo esses tem dois. um valor para ti, que é o que tu tem, né? Então tem uma passagem da Bíblia que diz, olha, qual é o teu reino, assim, qual é o teu valor, né? E aí a gente traz um pouco para comparar aqui na história, e a gente vê que, na verdade, o divórcio de pobre e de rico não tem praticamente nenhuma O pai diferença. sempre me falava briga do assim, mesmo Não né? tem a diferença, porque eles vão brigar pela bilheira como o cara vai brilhar O pai brigar pelo sempre- Pela iate. Ferrari. O pai pela sempre me- Ferrari, O pai entendeu? sempre me falava assim, né? Que a melhor herança que o pai pode deixar para um filho é o estudo. Isso porque ninguém tira de você. Ninguém né? Isso tira. Esse aí tá seguro. Então é um investimento, né? Então não tem essa diferença. A diferença é a cabeça mesmo, porque a bilheira ali, ela é o que eles têm de mais importante. Tem família no interior, né? Entendeu? Que aquilo ali é o patrimônio que eles têm. Se não tiver E bilheira, a nem água eles vão valorização- beber. Gente, o pote E conserva, a viu? Porque a água é valorização a geladinha. mesma, sabe? A gente vai porque tem os memes e tudo, mas a valorização é a mesma para eles. A visão deles é aquilo. Foi aquilo que deu para eles construírem. Foi aquilo que deu para eles. E quando é um inventário dos ricos, a briga, vamos dizer, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil, porque deve ter mais coisa para dividir. Porque uma Dá pra bilheira ter. para dividir Pois é. deve ser bem mais complicado. Então, quando você tem um bem que você tem que dividir para os outros, pode ser que a briga seja maior, porque você não pode realocar o que cada patrimônios, né? Vamos dizer assim, mas quando eles não conseguem fazer o consenso, o juiz vai aplicar a lei. Olha, se ninguém quer definir com quem fica ou quem compra a parte do outro, porque os filhos são iguais perante a lei, eles têm a mesma proporção na herança, entendeu? A juiz vai mandar, vende e divide. Porque quando um não se resolve, se um compra do outro e tudo, né, a parte do outro, aí qual é o objetivo? O inventário é um processo que ele tem que levar aquele patrimônio à divisão e à distribuição dele. O objetivo do inventário é impulsionar isso. Saber qual é o patrimônio daquela pessoa que faleceu, levantar ele, pagar os impostos que tem que pagar por conta, tirando as isenções e tudo, mas os impostos. E aí, quais são os herdeiros? Vamos dividir partes iguais, se forem os filhos, descendentes, vamos dizer assim. Então, não tem assim, o mistério legal não tem nenhum, porque ele já está todo protocolado, prevê todos, mas é porque fica, agora eu quero, não, vale 10, não, vale 30, vale 40, briga de valor, e tudo, entendeu? Eu quero isso, Eu quero aquele. isso, eu quero... Então, o planejamento sucessório, que a gente falou, ele ficou muito arraigado nas pessoas de que se tratava somente de pessoas de alto poder aquisitivo, com muito patrimônio, que deveria alçar desse planejamento. Por quê? Porque na hora que falaram em planejamento sucessório, a gente falou de holding, que é um conglomerado de empresas para fazer justamente essa proteção patrimonial. Então, a gente ficou casado. Ah, não, é holding. Então, todo mundo achou que planejamento era holding, não é. Não é, ele Não, pode até planejamento pode ser um ser. testamento. Né? Faz parte do Exatamente, planejamento, né? exatamente. Tem várias formas, de instrumentos, né, como você bem falou aí, para a gente encaminhar. Então, às vezes, para que o dono da bilheira
ele deixa a família dele em paz para não brigarem por isso, ele poderia ter feito um testamento, que é um instrumento muito simples, ele tem várias modalidades de ser feito, ele pode ser feito privado, particular, ele pode ser feito, tem que ser com advogado, gente, particular, mas se você não tem condições de pagar um advogado, você pode ir na Defensoria Pública, tá? Eles são pagos justamente para servir a essa população mais carente, né? Economicamente falando. Então, assim, não tem como você não alçar desse direito, né? Por conta de a questão Falta de financeira. recursos, Porque tem a defensoria que pode encaminhar isso aí para as pessoas menos assistidas financeiramente. Então, eu entendo que é muito mais da gente divulgar, dizer que pode fazer, porque às vezes você tem só um patrimônio e você vai lá através de um testamento, por exemplo, você dizer como é que você gostaria de ficar, Sim. que ficasse, olha, eu quero que fique fulano e que os outros comprem a parte dele. E caso não tenham como comprar, ou então aí que vai para ser dividido e tal, entendeu? Então, assim, são atos que você está, inclusive, fazendo com que sua família se fale ou continue, porque para a gente entender o núcleo das famílias, né? Afinal de contas, o que é que a gente quer em família? Não é que elas fiquem unidas, que elas sejam um laço-pote. Por isso que a gente fala de árvore genealógica, a gente vai lá para trás vendo quem eram os parentes, porque é uma continuidade de gerações, de histórias, de memórias. Minha avó bordava, pintava. Então, assim, isso faz parte da cultura nossa, faz parte das pessoas. E muitas vezes, por conta de uma simples falta de comunicação, ou uma pirraça, ou essa briga de que eu levo, tu não leva, faz com que famílias que são maravilhosas, lindas, que poderiam entender os futuros se falassem, os primos se conhecessem, convivessem, faziam uma linda ceia de Natal juntos, entender, sem medo de e isso é o espírito. Pronto, e Não dentro é? desse espírito, dê um recado direto para quem está passando por essa situação. O que fazer para quem está nessa situação de conflito? A primeira coisa que a gente precisa ter é informação qualificada. E uma consulta com um advogado, ou se você não tem condições de pagar uma consulta, você pode ir na Defensoria Pública para eles lhe orientarem, porque nada melhor do que um profissional da área para fazer essa orientação. Porque às vezes você vai ouvir um vizinho que também está na mesma briga, ou Um pior outro briga membro do que da família, você. né? Às vezes você vai procurar a orientação em quem você jamais deveria procurar. No lugar Que é a errado. pessoa que está fazendo pior confusão do que a sua. E aí ele não tem nada para te oferecer em termos de boas soluções. Tem que para ali, ele já está contaminado na briga da família dele, e aí ele vai contaminar a sua, e isso é um ciclo negativo do tamanho do mundo. Então, se você quer mesmo resolver, procura o profissional para te orientar, para você dar os primeiros passos, para você encontrar essa solução e estagnar logo o problema do início. Porque tem uma hora que a briga está tão avolumada que às vezes não adianta mais nem você falar nada. Porque as dores e as feridas estão tão intensas que você não consegue, como profissional, mais controlar aquilo ali, aquele sistema de conflito, entendeu? Então, a melhor saída para você que se encontra nessa situação ou que quer planejar para evitar que isso aconteça, não é buscar um profissional, um advogado ou uma advogada, entendeu? Ou se você não tiver condições de pagar uma consulta, né, que advogado trabalha com a consulta, não é? Tem direito a isso, deve procurar a Defensoria Pública, que vai lhe receber e vai lhe orientar com certeza muito bem também. Então, você saber o que direito, talvez a população não saiba que pode fazer isso. E que começa daí, de você buscar o apoio certo para uma orientação que vai sair melhor ainda, né? Então fica ouvindo fulano, é porque eu soube que fulano tem... Pegando exemplos negativos de coisas que não servem para o seu caso. O seu caso é você quer solucionar. Olhe, se você pensa que quer solucionar, você está no caminho certo. Porque aí você se aproveita e vai se resolver com quem pode lhe orientar bem. E lhe orientar de forma isenta. Porque às vezes a gente vai pedir a opinião de uma pessoa que não está isenta em nada.
Ele está puxando a sardinha para um, a gente fala no popular, Isso. ele está querendo fazer conflito na sua família também. Ele não está uma pessoa bem resolvida para poder dar conselho para ninguém. Ele é que tem que se tratar primeiro, imagina estar dando conselho para os outros. Então, a gente tem que observar isso aí. E, como eu falei, nem tudo é holding. Nem tudo. Pouquíssimas serão. Mas se plantou essa ideia, né, no Brasil de que teria que ter holding. Nem precisa. Às vezes um testamento resolve. Às vezes você fazer doações pode resolver. Às vezes você fazer, até o fideicomisso, assim, são várias formas, montagens, porque se um profissional te apresentar um planejamento sucessório que ele tem debaixo do braço, corra dele. Porque ele não pode. Cada caso é um caso. Pois é, então não existe padronização de planejamento sucessório. Planejamento de quando você morrer, planejamento sucessório é planejar quando você morrer, como é que as coisas vão ficar. É isso, planejamento. Então, você precisa ter, se um profissional chegar, olha, bem aqui, eu tenho um modelo bem aqui, corra, porque ele não tem como saber, porque a sua família não é igual a de ninguém. Sua família tem outros problemas, de repente pode ter um filho fora do casamento que vai ter que ser contemplado e vai ter que ser reconhecido ali, para que esse planejamento, quando ele for colocado em prática, não venha essa peça para mudar tudo, entendeu? Então, você tenha um planejamento customizado, bem costurado, no seu tamanho. Sabe aquela roupa que você é feita só para você? Pois é, o planejamento sucessório, ele tem que ser dessa forma. E Assim, você poderia comentar algum caso que a senhora atendeu dentro dessa área que lhe impressionou de alguma maneira, até mesmo para quem está assistindo o podcast, se identificar um pouco mais com a história? Sim. Eu tenho, assim, alguns... a produção pediu para que a doutora nos traga algum caso que a impressionou dentro desse tema. Eu teria vários casos, mas eu gosto muito, assim, de ter uma oportunidade... São 36 anos, né, de carreira, né? Então... Muito tempo, né? Já passaram vários os casos, são né? vários Muitos casos, casos, né? muitos casos. Muita moda de viola aqui, né? Pra gente cantar. Mas eu lembro, eu acredito, eu tenho muita esperança, sabe? Na vida, nas pessoas. Acreditar que as coisas vão melhorar. Eu tenho esse espírito me move. E eu sempre gosto de dar um exemplo que deu certo, né? E eu peguei já um inventário assim, muito tenso, não eram muitas coisas, vamos dizer, mas eles queriam brigar. E eu lembro que a gente pegou esse processo, ele já estava andando, né? Tinha muito tempo. As pessoas primeiro perdem a esperança na justiça, porque tem alguns que querem porque precisam receber o dinheiro logo. E tem outros que não precisam, querem atrapalhar a vida do outro seguir. Muitas vezes para cansar o outro, para que o outro venda de qualquer forma. Então, tem várias questões. E esse era um processo que era tinha herdeiro do segundo casamento, entendeu? Assim, meio misturado. E tinha essas irmãs que estavam brigando sem nunca ter se conhecido. Uma morava em tal lugar e outra morava... E ela estava brigando. E eram as pessoas que brigavam nesse processo. E eu lembro que eu fui a um congresso há muito tempo atrás, no Rio Grande do Sul, e foi me apresentado no workshop uma ferramenta chamada constelação familiar. Eu já tinha lido alguma coisa, mas eu nunca tinha visto isso acontecer. Por isso que os workshops são importantes para o advogado, ele vê como é que aquilo acontece, como é que a gente faz a prática daquilo ali. Então, eu já tinha visto falar da constelação, mas eu não vi como é que era aquele manejo, porque a gente tem uma mania de ter preconceito nas coisas, e o preconceito é o pré-julgamento. Você faz um julgamento onde você conheceu um erro, viu? E aí eu participei desse congresso e eu fiquei encantada, sabe? Eu fiquei encantada de, nossa, isso não é para tudo, sabe? As ferramentas, elas não obrigatoriamente vão servir para todos os casos. Você, como advogado profissional, você pode identificar. Esse caso aqui, eu estou analisando, serve para fazer constelação. Não, esse caso aqui serve para mediação. Não, esse caso aqui vai ter que ir para a justiça mesmo. Não, esse caso aqui vai fazer prática colaborativa, que é uma ferramenta muito pouco divulgada, mas que existe formação no Brasil, da prática colaborativa. Não, esse aqui é um caso de ciclo restaurativo, daquele sistema, do direito sistêmico. Então, assim,
E aí eu vi e eu fiz um encaminhamento aqui, nesse caso que a gente tinha, aqui em Teresina, era um inventário aqui em Teresina, e a gente sugeriu, orientou, na verdade, né? E eu sei que foi assim, algo assim maravilhoso, porque elas se encontraram, elas choraram, elas entenderam histórias que estavam por trás, né? É a mensagem do Bert Helling, né? A constelação familiar. São 3 leis na constelação que a gente tem que respeitar quem vem antes da gente. É uma história de amor, né? A história que o Bert Helling trouxe através da constelação familiar, da gente respeitar o sistema, né? A gente respeitar o sistema. E aí elas se encontraram nas histórias passadas e saíram abraçadas. Eu acho que ali foi uma cura para elas. Às vezes, né, o processo ele cura, às vezes, e aí ele deixa, às vezes, muito mais mágoa. Então, nesse caso, desse exemplo que eu estou trazendo, é um processo que, através de uma ferramenta, entendeu? Ela curou as pessoas. E quando a gente cura as pessoas e toca as pessoas, elas tendem a resolver os problemas. E quem sabe ali, não sei como é que ficou depois, mas quem sabe ali não se iniciou um novo momento para elas, não é? Uma nova história na vida dessas 2 irmãs que estavam se odiando e, na verdade, a contingência da vida levou elas para ali, entendeu? E precisou de que chegasse aquele momento para elas darem um novo ressignificado na vida delas. Então, são esses exemplos que a gente dá e que essa profissão maravilhosa, que é a advocacia, não nos proporciona. De você cuidar das pessoas com responsabilidade, cuidar juridicamente, né, também, e de você servir a essas pessoas. E quando você serve você serve a todos. Porque você influencia quem está do seu lado, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente está aqui para usar a nossa profissão para o bom, para o bem, para melhorar a vida. É o núcleo sistêmico. A gente melhora a vida daquela pessoa, a gente melhora a vida daquela família, a gente melhora a vida daquelas pessoas que estão, e a sociedade, o mundo, e é um sistema, né? Automaticamente a gente melhora. E a gente cresce, a gente aprende. Tanto cresce que os seus olhos estão brilhando. Olha que maravilha. Olha, eu acho que é verdade. Que bom que você sentiu isso, Com né? certeza. Que bom. Mas quero apimentar um pouquinho essa questão da sucessão. Recentemente começou a circular nas redes sociais um vídeo que um famoso político traz uma solução definitiva para a questão sucessória. A senhora deve ter visto o vídeo, uma conversa com o presidente Lula e o Frei Leonardo Boff, onde ele diz, o corte do vídeo traz isso. Quem enxergar o vídeo todo vai perceber de uma forma diferente, mas infelizmente a internet ela apresenta aquilo que quer apresentar. O recorte, né? No recorte desse vídeo, o presidente Lula sugere que, na verdade, o patrimônio deixado por uma pessoa que faleceu não deva vir para os seus herdeiros, e sim para o Estado, como forma de que esses recursos fossem usados para reduzir as desigualdades sociais. Entendi. Não sei se a senhora viu esse vídeo. Não vi, não. Pois mas é muito interessante o vídeo. O vídeo diz isso. É uma conversa do presidente Lula com o Frei Leonardo Boff. Por que eu toquei nesse assunto do vídeo? Porque várias pessoas me procuraram. Que é bolsonarista. Em conversas. Não. E na verdade não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer, o que ele é contra, isso é público notório, todo mundo sabe, é que o acúmulo de riqueza. Para que uma única pessoa, precisa de um patrimônio de 160 bilhões de reais, ou 100 bilhões, fortunas e fortunas? Para que isso? Não há necessidade disso. Esse dinheiro poderia ser bem utilizado. Inclusive, ele, assim, de forma muito grosseira, inclusive, ele chamou esses possíveis herdeiros de vagabundos. Que são vagabundos, seriam ali insetos que estariam utilizando do recurso que foi deixado, que eles não fizeram nada para merecer aquilo. Entendi. Então, especificamente, uma pessoa me procurou, várias me procuraram, mas uma me procurou com uma preocupação assim, bem premente, de que ao assumir o governo, que o governo Lula seria favorável a esse ponto, né? Sim. Que as heranças não seriam dos herdeiros, as heranças seriam do Estado. Certo? E, na verdade, quando eu sou pai, eu sou marido, eu trabalho, eu produzo, eu crio patrimônio. E no momento que eu crio patrimônio, normalmente a gente fala e pensa, eu estou criando para os meus filhos, né? Ninguém leva nada daqui.
O que você está deixando vai ficar para os seus filhos, vai ficar para os seus netos, dentro daquela ordem sucessória definida pela legislação. Né? O nosso legislador pensou nisso. Sim. E isso, inclusive, está descrito na Constituição. O direito de herança é um direito constitucional. Está no Código Civil e está também na Constituição. Né? Aí, dentro desse mesmo tema, há a possibilidade, a senhora falou que quem vai fazer um inventário, quem vai cuidar de uma herança, tem impostos a pagar. Né? As pessoas precisam pagar porque elas estão recebendo algo. Então, uma parte, o Estado tem direito a isso. Mas essa já é uma previsão que realmente existe, de que no próximo governo haja um aumento nos impostos relacionados à herança. Né? O que a senhora pode nos dizer a respeito? Pronto. Então, eu vou procurar contextualizar, Isso, não é? Porque isso. a gente sabe que a política, né? A política, ela faz parte, a gente tem que falar sobre política. Eu não vi o vídeo, mas eu vou aqui contextualizar do que eu tirei, né? Do que você colocou aqui. Assim, não tem como a gente mudar uma legislação no Brasil como essa pelo executivo, pelo poder executivo. Porque isso é o Código Civil, não é? E tem que passar pelo Congresso, não é? Tem que ocorrer uma reforma na própria legislação para que isso seja validado, para que isso ocorra, já porque vai mudar um sistema, por exemplo, de herança. E talvez, assim, às vezes você está numa linha partidária que defende um sistema de governo diferente e você tem posições ideológicas, assim, com relação a isso aí, o capitalista, o socialista. Isso. Então, a gente vai muito, né, da tua ideologia, do sistema de governo que você vai querer adotar. Mas, com relação à herança, o que é que eu vejo, assim, de comentários? Por que a gente precisa deixar, como no Brasil é obrigatório, 50% do que você tem para os seus herdeiros necessários, que são descendentes, aquela linha obrigatória. Porque nós estamos num país que ele questiona muito isso hoje, porque existe muito abandono de idoso. Muito abandono de idoso, em que os filhos, ao final, ficam buscando só a questão da herança. Então, eu vejo questionamentos nesse sentido. E com relação a esse tema da distribuição ou de você deixar a herança para o Estado, eu analiso mais pelo aspecto geral desse sentimento acontecer, se tiver acontecido, muita situação de desigualdade do nosso país. Nosso país não é justo. Um país que é o quinto país mais desigual do mundo, não é possível. A gente tem que refletir sobre isso. Tem alguma coisa errada nesse país, entendeu? Então, assim, é uma população mínima que tem a cidadania, porque cidadania é quando tu tem acesso a pelo menos as coisas básicas de forma equilibrada. E você vê uma grande maioria com nada, ou com tão pouco. E a gente também não pode penalizar quem trabalha, quem realmente está recebendo uma herança porque é por direito e por lei, não está culpado por isso, mas isso merece uma reflexão, no meu pensamento, muito ampla, com relação a essa situação de desigualdade tão intensa que nosso país tem, que a gente não consegue nunca solucionar, e a gente faz soluções de recorte. Soluções de que você tem que tira de aqui, que aí você faz uma injustiça com para fazer justiça, entendeu? Então a gente precisa encontrar esses encaminhamentos de bater muito mais nas causas que são que já estão históricas, são culturais, entendeu? Para poder a gente fazer um país mais igual. Infelizmente não temos, né? Mas eu tenho esperança que a gente possa. E o Pacto Corvino tem a ver com herança. A gente obrigatoriamente não tem herança de gente viva, porque a gente não é obrigado, por exemplo, às vezes a gente vê filho que chega pro pai, pode me dar logo minhas coisas. Isso aí eu estou falando para você, não tem obrigação nenhuma, não, viu, filho gente? Negociando a minha parte na herança com outro. Não tem obrigação. Eu quero dizer para vocês que assim, é um sentimento muito nobre um pai que quer trabalhar e deixar alguma coisa para os filhos. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não são obrigados a deixar nada para ninguém. Nem para filho, nem para Estado, nem para ninguém. Você não tem essa obrigação legal de deixar nenhum tostão para os seus descendentes. Se você quiser construir algo e você quiser gastar ele todo, você tem esse direito de fazer no Brasil. Até citou agora há pouco, né?
É educação. A educação não é obrigado. Se você tem essa solidariedade, você quer deixar a sua família com conforto, com a segurança, porque o país é complexo e tudo, maravilhoso. Mas isso vai da cabeça de cada um. Eu no início, eu falei que cada um deve ter a família que te faz feliz, a forma de família que você quer. Se a tua família é uma família que cria os filhos e os filhos com 18 anos têm que sair de casa para poder cuidar de sua vida, aí é uma família que uma cultura americana, né? Mas nós não, nós somos mais acolhedores. Quando o filho com 30 anos vai dizer que vai sair de casa, a gente fica, não fica, não vai. Aí eles estão ficando cada vez mais tempo. Aí casa, fica dentro de casa, fica os netinhos, a gente se apega e não sai. Então a gente é muito assim, entendeu? A gente tem é cultural também, né? A forma que a gente vem ao longo do tempo sendo formado e tudo. Então, o importante é a gente ser livre. A liberdade é algo assim fantástico, né? É algo que a gente fica ilimitado. A gente tem que saber, a liberdade vem com conhecimento, a gente saber o que é que a gente pode fazer, do que é que a gente... E a gente escolher a forma eudemonística de viver, filosoficamente falando. A Constituição Federal traz muito isso, né? Essa coisa eudemônica de você ser feliz, se realizando dentro daquele sistema e, ao mesmo tempo, se realizando de forma conjunta, entendeu? É uma decisão e uma escolha sua. Não adianta você ser feliz coletivamente só, se você não está feliz ali dentro do sistema. É a lição né, que vem lá da Grécia, que traz para a gente estar cada vez mais atualizada. Então, assim, são soluções que a gente não encontra de forma imediata, porque são soluções muito antigas, entendeu? Que precisariam ser trabalhadas de base, mas a partir do momento que a gente tem empatia com o outro que não tem nada, que você consegue ter esse sentimento, eu acho que você já está construindo alguma coisa aí boa, né, para o futuro. Com certeza. Essa questão da desigualdade aqui no Brasil, né, que é o 5º país, né? Com certeza, alguns países da África estão nas primeiras colocações, né? Eu assisti um podcast, né? Porque nós somos podcasters, mas também assiste podcast. E lá, ele tocou no assunto do Elon Musk. Cara, hoje, se eu não me engano, ele é o mais rico do mundo, né? E foi perguntado, acho que o secretário-geral da ONU começou a reclamar sobre ele ser um cara bastante rico, né? E igual o Dr. Kennedy estava falando do Lula. Por que ele quer tanto dinheiro? Né? Por que ele quer tanto dinheiro? E lá na questão da África, lá a pobreza realmente é grande, a desigualdade é grande. Simplesmente, ele tem aquele jeitão dele de ser, né? Ele chegou e falou, quanto é, porque o cara é rico mesmo, quanto é que vocês precisam para acabar com a fome na África? Diga para mim. Secretário, diga que em valores exatos, quanto que vocês precisam para acabar com a fome na África? Diga que eu pago. A ONU nunca mandou esse relatório para o Elon Musk. Por quê? Porque não se trata só de dinheiro. Não se trata só de dinheiro. Não vai adiantar nada o Lula pegar a herança dos mais ricos e botar no bolso dele. Enquanto a ditadura, a família do ditador é rica, os outros são pobres. Então acontece demais. A desigualdade não é questão de dinheiro. É a questão da corrupção de quem está no poder. A desigualdade ela abrange muita coisa, né? Direitos humanos, né? Proteção internacional. Então, assim, não é só a questão do dinheiro. Tem, por exemplo, violência de gênero contra a mulher, é um problema mundial. Entendeu? Nós temos questões ambientais, também é um problema seríssimo. Não é? Então, assim, são várias questões, não é? Não é só, não se gira em torno só desse pilar, dessa parte financeira. Você estava falando, eu estava lembrando que eu vi uma reportagem, eu não sei qual essas grandes fortunas agora, mas se você for ver aí na internet, que esses grandes trilionários aí do mundo, a maior parte da herança dele, eles fazem doações para as instituições de caridade, eles deixam 5% para a família. Você vai fazer o levantamento, é porque o compromisso é coletivo.
compromisso é coletivo. Então ele ganha, ele tem é um dinheiro que não dá nem para a gente imaginar. Exatamente, mas imaginar. olha, é você deixar de ser egoísta num mundo tão desigual, né? Tão desequilibrado. E ele lá, não só foram vários que já fizeram isso. Eles têm esse hábito de faz parte do DNA dessas pessoas, né? Então, assim, a preocupação menor que eles têm é do que eles vão deixar para a família deles. A preocupação menor é essa. Então, eles procuram dar a maior parte da herança deles, justamente, mas é uma coisa orientada. Olha, para tal, para o projeto tal, investir no projeto, porque é um projeto de sociedade. Um projeto social e um percentual para a família, que todo mundo, meu Deus, como é que vai deixar só isso, 5% Cara é egoísta, muita coisa, né? é muita coisa, 5%. Mas são só 5%. Mas são 5%, não importa, 5% de algo, do que ele tem, entendeu? Ele poderia, se a gente tivesse uma visão o Brasil tem muito essa visão, de não olhar, sinceramente, muito assim para o seu lado. A gente meio que coloca, às vezes, algo que a gente não quer ver, não sei se dói demais, e a gente não encontra solução. Então, a gente está sempre no julgamento do outro, e a gente não olha para si. Tem até um ditado, não lembro agora, assim, para você julgar o outro, se olha no espelho primeiro, dá uma olhada ali no que tu encontra, para tu começar a fazer as críticas e julgar os outros. Então, esse exercício de reflexão da gente, ele pode mudar muita coisa, porque às vezes a gente não é absoluto. A gente não tem as respostas. Você aponta, né? Tem vários apontando para você. Você não tem as respostas, entendeu? Eu vejo, às vezes, julgamentos nas redes que eu me entristeço muito. Por isso que eu estou cada vez menos, assim, muito especializada no que eu busco ali na rede, porque eu vejo julgamentos absurdos, pessoas que eles têm uma política de cancelamento, e é como se as pessoas não tivessem a chance, né, de melhorar, ter uma oportunidade, por uma coisa tão simples, tão fútil, às vezes, você é discriminado. Eu acho uma discriminação aquilo ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado de fazer essas avaliações, assim, de uma forma muito interna, pensando na gente e na família da gente. É muito assim. Isso não é mal, é uma cultura nossa da gente conseguir enxergar o mundo até a porta da casa da gente. E a gente faz isso todos os dias, entendeu? A gente passa num sinal e vê criança abandonada, a gente se incomoda, porque incomoda demais. Só que a gente, enquanto sociedade, a gente faz pouco por isso. Porque a gente não precisa dar dinheiro para isso. A gente pode fazer projetos e ações e exemplos para melhorar. Você não precisa ter o dinheiro do Elon Musk para poder mudar o mundo. Porque não é só dinheiro, como você falou. Não é só o dinheiro. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Dentro do que a gente pode, a gente pode. A gente não faz nada, entendeu? e reclama de quem está fazendo alguma coisa. Eu chego a ousar dizer que a gente tolera, muitas vezes, esse estado de violência no nosso país. Quem é que não se... eu me incomodo, eu vi uma criança ali no sinal, eu vi uma pessoa idosa abandonada, entendeu? E eu, ao invés do meu lado mais humano, via um vagabundo, é uma mãe que abandonou, é um pai, isso vai resolver o quê? Ele pode ser uma arma para a sua própria família. Uma arma para a sua própria família. Porque ele já nasceu sem nada, também isso é uma oportunidade, entendeu? Então, o exercício que a gente precisa fazer de um compromisso que nós temos que ter sem pensar em nada em troca. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso? Não. É doação mesmo. Viver pode ser doação. Entendeu? Doação de ter um mundo melhor. A gente não veio aqui para ser eterno. Mas a gente quer que as pessoas continuem essa história nossa, né? Então a gente tem que estar fazendo esse exercício de reflexão. A gente tem direito de errar, sim. A gente tem a diferença da história do erro é você querer ficar no erro. A partir do momento que você quer mudar, aí você tem todas as oportunidades, sabe? Todas as chances de fazer as coisas diferentes. Muito bem. Doutora, aproveitando o seu discurso aí, né, e o que o Felipe falou foi muito bem colocado, o que você poderia te deixar para conselho, para as pessoas que assistem o podcast, para jovens advogados, dentro do que você falou do direito familiar e a questão também do abandono, porque muitas vezes o pai ali abandona o filho por causa de herança,
questão de brigas mesmo, o que você poderia deixar para conselho, que pudesse melhorar? Aí tem que Entendi. repetir a pergunta. Sim, Repetir, né? Novamente a produção colaborando conosco aqui. Isso. A produção pediu para que a doutora nos diga o que pode ser feito para melhorar essas relações interfamiliares, o pai que abandona o filho, problemas nós falamos um pouco já dessas brigas de inventário. Eu acho que tudo na vida para se mudar começa da vontade, né? A gente tem que ter vontade de mudar. Então, assim, se acendeu aquela luzinha para você que tem alguma coisa errada, aí você vai pensar. Porque, sabe, o que nos diferencia de um animal racional, eu não estou falando do pet, porque o pet tem sentimento, viu? De um animal racional, a inteligência e o raciocínio. Então, ela precisa ser usada para o bom, não é para o proveito. Então, refletir, buscar escutas e apoios qualificados, conversar com pessoas que possam somar, entendeu? Acho que é importante isso aí, se qualificar, ouvir, por exemplo, o podcast aqui, porque aí você vai criando uma consciência. A gente não forma consciência de uma hora para outra, né? E o bom da gente ter inteligência, raciocínio, é a gente poder fazer juízo de valor. É você não ser só um depósito de informação, que às vezes a gente vê muito isso. A gente tá tendo uma tendência de acreditar só nas coisas ruins. Joga uma enxurrada de coisas ruins nessa rede, a gente absorve tudo. E às vezes a gente está também repassando isso. E é sistêmico. Então a gente vai formando aquele ciclo, entendeu? Então a gente tem que sair do ódio, tem que sair da linguagem violenta que a gente se acostumou. A gente se acostumou a ser violento, em termos de linguagem também. Muitas vezes disfarçado de liberdade de expressão, a gente está cometendo crime em muitas falas, sabe? A gente não tem entendeu? Nós, advogados, temos que saber isso também. Então, a liberdade, ela é uma liberdade que ela não é uma liberdade ilimitada. Ela é uma liberdade que tem limitação, porque tem um clássico do direito que diz que o direito de um termina quando começa o do outro. É base lá quando a gente está estudando direito. Mas é isso, a gente procurar usar o maior atributo que a gente tem, que é o raciocínio. É não ser depósito de informações sem fazer o famoso filtrar, checar, entendeu? E procurar ser melhor mesmo, ter essa vontade, acreditar que as coisas vão dar, porque se a gente viver o tempo também pessimista, críticas, a gente vê muito, a gente vê pouco, muito, uma fila enorme para as críticas e uma fila muito pequena para as soluções, e para na hora que a gente diz, pois pronto, pois tem esse problema, vamos juntar aqui as mãos, entendeu? A gente vai procurar uma solução. A gente viver em comunidade dessa forma, a gente se importar com o outro, a gente tem empatia, quem é cristão, eu já disse aqui que eu gosto de ler a Bíblia, eu cresci tendo esse acesso, e assim, Jesus Cristo para mim, eu sou cristã, inclusive aceito e convivo muito bem com quem não é, com quem se posiciona, porque eu não preciso ser ele para existir, entendeu? E eu lembro que um dos ensinamentos de Jesus é justamente, são dois, né? Foram os dois, ele não escreveu demais para dar o recado para a humanidade, só dois, a gente sabe que o primeiro é amar a Deus sobre Deus e o outro é amar o próximo como a si mesmo. Existe um ensinamento mais fantástico do que esse, ele diz tudo. Quando ele diz, ame ao próximo como a si mesmo, ele fala de empatia, você se colocar no lugar do outro. Então, se você é cristão ou não, você pode utilizar desse maior ensinamento que a gente tem para o mundo, é se colocar no lugar do outro, para você fazer esse mundo melhor, que é o mundo que a gente espera, por isso que eu sou cheia de esperança ainda, porque eu acredito nisso. Muito bem. Muito Doutora sábio Cláudia, as palavras. Ficamos muito felizes com a sua presença e com essas sábias palavras nós vamos encerrar o nosso programa, mas abrindo para a senhora o espaço para a senhora dizer as suas últimas palavras e ficamos muito felizes com a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço esse momento aqui muito especial, para mim um momento de aprendizado, acho que a gente está na vida
para aprender. Eu saio com muitas lições aqui. De vocês, das pessoas que perguntaram aí, trouxeram essas perguntas para a gente. Eu estou sempre à disposição, acho que é uma função, sabe? A gente tem que encontrar nossos motivos no mundo, nossas funções no mundo, né? Nossos propósitos, nossas missões. Às vezes pode ser que um outro ache que a missão muito mais para você é importante. Por isso que eu digo, seja você, seja uma peça, entendeu? E não importe com que o amparo que você quer, porque alguém está te criticando e tudo, siga, que uma coisa que atinge é que quando realmente você está trabalhando, esse trabalho faz barulho e tudo. Então, assim, é uma grande oportunidade, eu amei o formato que vocês apresentaram, deixa a conversa muito leve, deixa muito à vontade. Eu notei que aqui sim a gente exerce liberdade para a gente se posicionar, para você que está da bancada, dar também sua posição de vida, da forma como você vê as coisas, sem precisar ter aquela coisa severa de se coibir, pensar, isso é viver em sociedade. Isso é viver em democracia, respeitando espaços, respeitando posições. Então, para mim, foi um momento muito, muito bom, porque me fez crescer, me ajuda, entendeu? E eu estou sempre à disposição aqui para a gente debater outros temas, família. A gente começou com família. Com certeza. E você vê que família é tão diferenciado que a gente falou da gente, dos nossos pensamentos, dos nossos anseios, porque é tudo misturado, entendeu? Tudo tem a ver, realmente é a célula base, por isso que a gente encontra tantos braços, né? Tantos braços e tudo. E eu espero que todos esses braços, um abraço para todos vocês, para quem está nos assistindo, e até a próxima. Obrigada, doutora. doutora. Se Deus quiser. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica à vontade. Fiz questão. Veio de Teresina, né? Porque a nossa gravação é feita em Piripiri, ela veio de Teresina, justamente para gravar com a gente. Isso. Então, nossa gratidão. Eu que agradeço. Precisava estar nesse momento aqui com vocês. Obrigada. E se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de fazer sua inscrição, compartilhar com os amigos, né? Eu vi num vídeo, né? Se vocês não gostaram, depois compartilhe com os inimigos. Ative o sinalzinho das notificações para você também ser notificado. E é isso aí, comentem, sigam nossas redes sociais, pod_Lé Jurídico, Instagram e o Facebook. Deixa o seu Instagram, doutora. Bem, o meu Instagram é o Cláudia Paranaguá ADV e a gente também faz uma espécie de trabalho não, eu sou bem ali, ainda simples na rede, né? Começando, né? Meio que eu faço uma coisa meio diferente, porque eu gosto assim, muito de me apresentar de forma muito, assim, muito simples, sem muito, para mostrar, olha, eu sou de verdade, eu não preciso ser aquela coisa muito modelada, entendeu? Para mostrar artificial, que né? a gente não precisa ser igual a ninguém. A gente não precisa ter o mesmo cabelo, nem a mesma roupa, nem ser magro ou gordo, entender? Ser azul, amarelo. Então, eu estou ainda trabalhando como eu estou me posicionando, por conta dessa forma de eu ser, né? Então, meu Instagram está bem ali no meu dia a dia, e quando eu tenho. O meu problema é que eu estou sem tempo para postar e eu estou num delay, assim, demorando para postar. Mas vamos lá conferir. Com certeza. Nosso episódio, não. O final de semana eu vou postando os eventos e tudo. Mas vão lá, me acompanhem. Acho que essa interação hoje é a nossa rua, né? Mandar um abraço também para Isabela, filha da Cláudia. Vou levar ela está nos assistindo. Né? Isabela, um abraço para ti. Doutora Isabela Paranaguá, um grande abraço. E a gente também quer você aqui no nosso podcast. Estamos aguardando a sua visita aqui. E é isso aí, galera. 25º episódio. Até o próximo. Valeu, meus podileiros. Boa noite e obrigado.